Pastor João Barbosa. Comece o seu dia na presença de Deus. Palavra de Deus e uma conversa ao vivo sobre temas do dia a dia. Chega mais, está começando Conversa Franca. Conversa Franca. Bom dia, paz do Senhor. Está começando mais um Conversa Franca, todas as terças-feiras, 7 e 7, e quinta-feira também, 7 e 7, você tem Palavra de Deus, muitos assuntos para nós trabalharmos aqui no nosso programa. Sempre uma alegria contar com você. Hoje nós vamos estar falando sobre chamado, se todos têm um chamado ou só alguns, é uma pergunta, né? Todos têm um chamado ou só alguns? Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais. Se você puder compartilhar, já compartilha essa transmissão para que outros também assistam. Muito bem-vindo ao Conversa Franca. E eu já quero dar bom dia para o Márcio, que está aqui conosco também. Paz do Senhor, Márcio, bom dia. Bom dia, pastor João Barbosa, paz do Senhor Jesus. A gente chega aqui mais uma vez para fazer companhia aos nossos irmãos que já se acostumaram, né? Acordar bem cedo e ficar aqui ligados na Rádio RBC. Terça e quinta-feira é dia de pular da cama às 5 da manhã para ficar aguardando o programa. E eu acho que essa rotina tem sido muito positiva para todos. A gente aprende muito e começa o dia de um jeito diferente. Pastor João Barbosa, chamado. Esse tema é bastante complexo para a maioria. Pelo menos é a impressão que eu tenho, as perguntas que chegam. E sempre que eu ouço falar sobre esse tema, percebo pessoas ali tentando entender melhor. E, pastor João Barbosa, eu pergunto para o senhor, é um tema difícil, chamado, dá para a gente compreender facilmente? É um tema fácil, não é difícil. Lógico que pouco estudado e pouco apreciado pela maioria das pessoas, mas desde que nós iniciamos na fé, já iniciamos com um chamado para a salvação. Diz a Bíblia que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, e cada um de nós somos chamados para um trabalho, para uma meta, e nós vamos estudar isso aqui hoje. Sabe que eu tenho um amigo que ele era seminarista da Escola Batista Teológica, e ele estudou durante 2 anos, até que ele desistiu de estudar em teologia, de seguir a carreira ministerial e foi seguir para outras áreas. E lá na frente alguém perguntou para ele, por que você desistiu, rapaz? O que aconteceu? Você não acreditava que você tinha um chamado para ser um obreiro, um pastor? Ele falou, sabe o que acontece? O chamado eu atendi por engano. Eu fui assoviado, não fui chamado. Eu ouvi um grito, achei que era comigo, eu fui, depois que eu percebi não era para mim. Isso pode acontecer na vida real, pastor? Serem chamadas e se equivocarem e depois perceber que não era para ela aquele chamado? Essa é uma pergunta muito importante. Eu vejo muitas pessoas que têm vivido essa experiência triste de estar fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Está fora do lugar. Isso eu já vi com pastores, evangelistas, já vi isso com dirigente de congregação. Tem um pastor aqui no Belém, muito conhecido, um homem muito maduro, tem uma experiência muito vasta. Ele usa uma expressão que eu gosto demais. Tem pastor que não é do ramo. Ele está ali, mas não é do ramo. Ele não tem facilidade para lidar com pessoas, ele não tem facilidade para lidar com problemas. Tudo é muito pesado para ele e por isso que vai ser muito importante hoje você pôr muita atenção no que nós vamos tratar aqui, porque chamado é para todos ou só para alguns? Pois é, essa é a temática. Eu queria pedir para o senhor aqui, propondo um desafio, já que o programa vai sempre das 7 e 7 da manhã até as 8 horas em ponto, a gente tem esse tempinho aí para conversar. Queria pedir para o senhor deixar aqui para o final a resposta das respostas. Como saber que o chamado é de Deus? Já que tem, segundo o que o senhor comentou aí, essa impressão que tem gente que parece que está no lugar errado, está seguindo a carreira errada. Dá para a gente deixar para o final essa resposta, pastor? Como saber que o chamado é de Deus para não acontecer como esse meu amigo, que no meio da caminhada entendeu que o negócio não era para ele? E graças a Deus que ele entendeu que foi no meio, porque podia ter exercido o ministério fora do lugar. E vai sofrer a pessoa, vai sofrer quem está sendo liderado, e chamado é para tudo, não é só para o ministério. Cada um tem uma vocação já desde que Deus o criou para que ele possa realizar. Você tem uma missão na terra, você tem um agir de Deus na sua vida, porque nós estamos aqui para cumprir um propósito. Se você não entender esse propósito, você fica fora do lugar. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Quando eu entendo o propósito, a vida se torna mais gostosa de viver. Muito bem, muito bem, muito bem. Pastor, para a gente começar do começo, como é importante a gente sempre seguir as coisas na ordem,
O que é chamado, pastor? Como é que eu posso entender, assim, de uma forma mais objetiva, mais clara, o que é propriamente o chamado? Chamado, o que seria? Nós podemos buscar no dicionário Aurélio para tentar encontrar o que é chamado, mas, segundo o nosso conceito teológico, é muito simples. É uma convocação, é o que seu colega aí disse que parece que sentiu o chamado e, na verdade, era um assobio. Era um assobio. Ele sabe que teve uma convocação. O chamado é isso, é chamado, buscado para fazer, convocado para fazer, que muitas pessoas não percebem, mas logo no início da sua fé, ele já sente alguma coisa, mas não define isso. Então, chamado, o que é chamado, simplesmente é uma convocação. Muito bem, o chamado é uma convocação aqui, resposta do pastor João Barbosa da Silva. Muito bem, como é que a gente sabe que o chamado, pastor, é um chamado de Deus? Como é que a gente sabe que não é uma impressão minha ou um desejo meu e eu misturei ali como se fosse um chamado vindo, uma voz vinda como da parte de Deus? Para você saber se o chamado é de Deus, qualquer pessoa, para saber se o chamado é de Deus, você precisa ter alguns sinais evidentes dentro de você. Primeiro, aquilo que você está fazendo traz paz ao seu coração. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Então isso vai lhe causar paz, vai lhe trazer segurança. Você vai sentir que você está fazendo, mesmo dando errado alguma situação, mesmo não caminhando bem alguma coisa, mas você tem paz. Sabe o que é ter paz no meio da tempestade? É paz, literalmente, você tem paz no meio da tempestade. Então, quando uma pessoa tem a certeza do seu chamado, ele tem paz no coração. 2, é muito importante você guardar isso. Deus trabalha a seu favor. O exemplo de Gideão. Ele mesmo não querendo, mesmo se sentindo incapaz, mesmo se sentindo sem condições, ele diz, eu sou o menor na casa do meu pai, o meu milheiro é o menor, não tenho condições nenhuma, mas o Senhor Deus vai dando sinais claros e evidentes que o chamado é ele, Gideão. Então, todos que são chamados, ele tem, primeiro, paz no coração. Segundo, sinais de Deus, de que Deus o chamou. E terceiro, que também não deixa de ser importante, é você perceber que Deus está honrando o que você está fazendo. Você põe a mão e Deus honra, você põe a mão e Deus honra. Tem pessoas que estão sempre a porta fechada, sempre tudo muito travado, sempre muito difícil de ser feito. Isso me preocupa. Se você realmente tem um chamado de Deus, qualquer pessoa que tem um chamado de Deus, ele tem paz no coração, ele tem com toda a segurança essa coisa que invade a sua vida, ele tem sinais evidentes de que Deus o chamou e ele tem o apoio de Deus no trabalho que ele está fazendo. Isso, para mim, confirma se você tem chamado ou não. Muito bem, hoje conversando aqui com o pastor João Barbosa, conversa franca com o pastor João Barbosa, o tema chamado. Daqui a pouquinho, no final do programa, pastor João Barbosa vai responder para você como saber se o chamado é de Deus, para você realmente responder essa grande pergunta. A gente tem, talvez, a necessidade de ter essas questões respondidas na nossa vida, até para você poder seguir adiante buscando o seu objetivo. Como é que você sabe se o chamado que você tem na sua vida é de Deus ou não? Daqui a pouco o pastor João vai responder esse tema para a gente. O senhor falou, pastor, que chamado é para tudo na vida. Eu posso, por exemplo, entender que chamado é para outras questões também não ligadas ao ministério ou não? Esse é outro assunto. Não, pode ser sim. Nem todos são chamados para o ministério, mas são chamados para uma tarefa específica. Lógico que nós estamos tratando aqui teologicamente do chamado para a obra, do chamado para as coisas de Deus, porque o assunto é muito amplo. Se nós formos trabalhar ele aqui com mais, abrindo todas as frentes, 1 hora é pouco para falar desse assunto, porque é um assunto, para mim, palpitante, é um assunto que muda vidas de famílias inteiras, porque um homem fora da direção de Deus, ele é problema para ele e para quem está perto dele. Nós trazemos como exemplo Jonas. Meu som está tranquilo aí, né? Porque eu estou sem retorno, tá de boa, né? Tá bom, vamos lá. Eu tenho um exemplo de Jonas que está fora da direção de Deus. Deus o chama e lhe dá uma tarefa. Então tem um chamado e tem a missão. Ele primeiro foi chamado para ser profeta e depois Deus lhe dá a missão. Qual é a missão de Jonas?
e ir levar uma mensagem de destruição a Nínive, para que eles se arrependam. O que está no coração de Jonas é que ele é um povo rebelde, porque há uma diferença entre os judeus e eles. Então há uma diferença pessoal de Jonas. Jonas resolve ir para outro lugar e não para onde Deus mandou. No barco que ele está, começa a haver no alto mar uma tempestade muito grande. E é claro no texto bíblico do livro de Jonas que a tempestade está acontecendo pela desobediência de Jonas. Jonas, ao invés de ir a Nínive, está indo a Tarsis. E no caminho de Tarsis, tudo está dando errado naquela viagem. Mas não é só Jonas que vai ser prejudicado. Toda a embarcação, todos os que estão dentro daquela embarcação, há prejuízo financeiro, há prejuízo emocional, há prejuízos em várias áreas. Por quê? Porque um homem que foi chamado e recebeu uma missão não consegue realizar essa missão. Então, o grande problema da maioria das pessoas é que ele está vivendo dores, angústias, lutas desnecessárias. Porque quando eu vou para o centro da vontade de Deus e obedeço o meu chamado, então a vida começa a ficar mais pacífica. Por quê? Porque eu tenho o apoio de Deus naquilo que eu estou fazendo. É importante estarmos no centro da vontade de Deus. Muito bem, muito bem. E como é que eu tenho, pastor, essa convicção de que o chamado pode ser, por exemplo, para a área profissional e não para a área ministerial? Como é que eu sei, por exemplo, que eu sou chamado para ser professor universitário de crianças e não, por exemplo, para cuidar de um rebanho ou para liderar um grupo de jovens? É possível eu ter essa distinção? E outra, é possível que o chamado seja para mais de uma área? É possível que o chamado seja para mais de uma área, com toda certeza, e para saber se você foi chamado para o ministério, as coisas espirituais, elas se resolvem espiritualmente. Quando você tem uma vocação profissional, essa vocação não depende necessariamente da sua comunhão com Deus. Se você tem de Deus o propósito de ser um advogado, como assim, pastor, um propósito de ser advogado? Você, como advogado, vai ser bênção na vida de muitas pessoas, não só da sua família, não só para ganhar dinheiro, porque o grande erro das pessoas é acreditarem que a sua profissão é uma forma simplesmente de ganhar dinheiro e sustentar a vida. Não, você tem que entender que para tudo há um propósito. E se você tem uma vocação para ser professor, exemplo, quantas pessoas serão influenciadas pelos professores? Quantas vidas serão transformadas pela sua função como professor, pela sua função em qualquer área? Então, a grande diferença é que o chamado para o ministério, ele é espiritual e se resolve espiritualmente. A vocação, o chamado para a vida secular, ela é uma facilidade que eu tenho para certa área da vida. Então você percebe desde pequenininho que aquela criança desenha muito bem, que aquela criança tem facilidade para as artes. Então você percebe que ela tem uma vocação para tal área. Inclusive hoje, a sua irmã é psicóloga, não é, Marcos? Minha irmã é psicóloga e é interessante porque desde criança ela dizia que seria. Ela já sabia que seria? Eu não sei se ela sabia que seria, mas ela dizia que queria ser. E durante muitos anos esse sonho pareceu impossível para ela. Eu estava contando ontem o testemunho da vida dela. Ela começou a carreira como uma jovem aprendiz com 14 anos de idade, trabalhando como atendente de telemarketing em uma empresa muito grande aí de cartão de crédito. E o setor de vendas a atraiu desde muito cedo, porque, logicamente, quanto mais você trabalha, mais resultado você pode ter. E o senhor mesmo é testemunha, o senhor mesmo um dia pôde ir até onde ela trabalhou durante um tempo, em um shopping center aqui de São Paulo, atendendo como gerente de uma loja de produtos de beleza para o público feminino, uma loja muito grande ali. E durante mais de 10 anos ela se dedicou ao comércio, ao atendimento, porém, em dado momento, parece que o sonho voltou. E ela passou a se dedicar aos estudos e hoje consegue exercer o grande sonho da infância e da adolescência, que é ser psicóloga. Está chegando ao pós-doutorado, pastor João Barbosa. Glória a Deus, glória a Deus. Uma bênção. Você percebe que o que o Márcio está colocando, quando ela vai realizar aquilo que ela foi vocacionada para realizar, ela está fazendo pós-doutorado. Você sabe o que é isso? O crescimento desta mulher na presença de Deus e naturalmente o seu trabalho, é uma serva de Deus, mas que descobriu que ela realmente queria e poderia ser psicóloga.
ajudar pessoas. E hoje há, na psicologia, treinamentos para descobrir a vocação. Esse treinamento é feito com adolescentes, com jovens e até com adulto, para que o psicólogo possa tentar colocar no trilho a pessoa para ela seguir o seu caminho realmente onde ela é vocacionada. Porém, espiritualmente, não dá para saber. Não dá para sentar com um psicólogo e saber se você foi chamado para louvar, para ser pastor, para estar no púlpito. Aí sim você resolve isso espiritualmente. Eu quero abrir um parênteses aqui para convidar você para divulgar o nosso projeto 7x7, que vai toda terça-feira e toda quinta-feira às 7. Tem dia como hoje, chuvoso. Um dia como hoje, um pouquinho mais frio, que parece ficar bem mais difícil estar aqui pela manhã. Eu levantei cedo, o trânsito mais pesado e tal. Mas o que eu quero? Que nós tenhamos, com essa conversa franca, esclarecer algumas coisas para você. Se você está entendendo o que eu estou ministrando aqui, o que nós estamos falando, eu queria que você me mandasse uma mensagem agora, no Instagram, no Facebook, nos comentários. Comente aí se você está entendendo ou não. Porque talvez eu estou falando de alguma forma e você não está entendendo. É importante para mim que você compreenda. Então, se você está entendendo, escreve para mim aí, estou entendendo ou não estou entendendo, e nós vamos tentar melhorar aqui essa conversa franca para você entender o que é esse tema de hoje. Todos temos um chamado ou só alguns? Muito bem, que pergunta, hein? Todos temos um chamado ou apenas alguns? Pastor, o chamado pode mudar se eu mudar de igreja? Uma pergunta simples aqui. Mudei de igreja. Eu tinha um chamado, eu tinha um ministério, um serviço ministerial ali, mudei de igreja. O chamado pode ser adaptado para outra congregação, para outra placa, por exemplo, saí da Universal, fui para Deus é Amor. Pode acontecer isso? De continuar sendo pastor lá ou lá você fazer outra coisa? Do chamado também mudar. Eu mudei de igreja, o chamado lá é outra coisa que Deus quer que eu faça. Não. O chamado, ele é desde antes de você nascer. Jeremias capítulo 1 diz assim: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te chamei, eu te escolhi e as nações te dei por profeta. Esse texto é muito claro, mostrando que você está vocacionado, você está chamado para um trabalho específico antes do nascimento. Então, independente se você está na igreja A ou na igreja B, o chamado é esse. Agora, lógico, eu conheço pessoas que tocou na orquestra há muito tempo, que cantou no coral há muito tempo, que foi regente há muito tempo e que não tinha um trabalho voltado diretamente ao pastoreio, ao cuidado de rebanho, ao cuidado de pessoas. Não era um obreiro envolvido em reuniões de obreiro, cuidava mais do departamento musical, mas ele tinha um chamado. Assim como a sua irmã, ela foi bem sucedida na área comercial, foi bem sucedida como ela empreendeu na área, mas ela tinha uma vocação. Ela precisava ser psicóloga, ela achava a psicologia algo muito forte para todas as pessoas, e quando ela volta para fazer aquilo que ela é vocacionada, tudo facilita, tudo se completa. Você não tem ideia do desafio que é ser irmão de uma psicóloga, misericórdia. Você não consegue mudar a opinião dela para nada, mas esse aí é o tema para outro programa. Outro tema. Misericórdia, viu? Bom, uma dúvida... Manda um abraço para ela. Mando sim. Ela acompanha o ministério do senhor e é uma dessas que pula da cama cedo também, porque está ali servindo com muito amor. Às 8 da manhã já tem agenda, ela já está lá ligadona já. Bom, pastor, qual que foi o primeiro chamado de Deus para nós? Existe essa questão de ordem e sequência na nossa vida? Qual foi o primeiro? O primeiro chamado de Deus para todos é o chamado para a salvação, é o chamado universal. Todos foram chamados para a salvação. Nós precisamos trabalhar, preparar, porque aí vem um tema muito discutido, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio assim. Eu creio que uma vez salvo, você pode jogar fora a sua salvação. Por quê? Porque você pode sair daquilo que Deus te chamou para fazer como qualquer outra coisa. Então, o primeiro chamado é o chamado universal, onde todos são chamados para ir morar no céu, para ter uma vida com Deus, para poder estar mais próximo da salvação. É o primeiro chamado. E depois, dentro desse chamado, vem um chamado específico para um ministério ou outro.
Muito bem, algumas pessoas já estão ligadas aqui pelas redes sociais do Pastor João Barbosa. Você pode assistir a essa programação, a esse programa, no Instagram do Pastor João, clicando ali no ao vivo, ou então no Facebook da Rádio RBC. Deixa eu mandar aqui um abraço para alguns desses irmãos. Pastor, estão aqui, ó. Irmão Gerson Batista, irmã Rita Rogério, Eric, Walter Freitas Gomes, William Santana também está com a gente, Dalva Almeida também aqui ligada. Bom, são apenas alguns dos nomes que Arlete Sampaio, Aline Felício, Belarmino, tá todo mundo aqui no Instagram do Pastor João Barbosa e também no Facebook da Rádio RBC, Rede Rádio RBC. Aliás, pode fazer sua pergunta, aproveita que o Pastor João Barbosa está aqui. Eu quero ver. Aproveita essa que eu tenho certeza de que vai ser uma oportunidade muito boa. O pastor Dejaci está aqui e ele fez um comentário profundo e filosófico. Diga. Estou entendendo. Deixou aqui. Que bom que está entendendo. Então... Pastor José de Jaci dirige uma das nossas congregações. Eu quero mandar um abraço especial para ele, para sua esposa, irmã Gil. Eu estou feliz. Mas lembra que eu fiz o apelo aqui para escrever estou entendendo ou não estou entendendo? Exatamente. E ele está entendendo, estou feliz. E esse aí tem um chamado, eu tenho certeza que tem. Sem dúvida, sem dúvida. Tem uma outra irmã aqui, irmã Cláudia Franco. Diz, bom dia, paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Sempre tive, irmã Marlene, sempre tive paixão por ser missionária. Será que eu vou ser ainda, pastor João Barbosa? Será que eu vou ser bem-sucedida na área profissional? Bom, ela fala da missão e fala da área profissional. Dá para dar uma resposta para essa irmã, pastor? Claro. Como é o nome dela? Irmã Marlene Amorim. Irmã Marlene, é muito importante nós todos termos essa certeza que o chamado ministerial não me tira a responsabilidade social. Olha, dá até uma frase aí. O chamado ministerial não me tira a responsabilidade social. Eu não posso, porque eu fui chamado para ser pastor, abandonar tudo. O ganho, o pão, o alimento, o aluguel que eu tenho que pagar, o apartamento que eu comprei que tenho que pagar. Falar, não, Deus me chamou, Ele vai cuidar de mim. Não. Num país como o nosso, que nós estamos em desenvolvimento e que as igrejas ainda não têm estrutura para cuidar da sua vida econômica, é muito importante você entender que o chamado não pode atrapalhar a sua vida familiar, a sua vida social, todos os sentidos, seja trabalho, seja estudo, seja criação de filhos, seja cuidar do cônjuge, porque muitas pessoas se atrapalham, Márcio, porque como essa irmã ela disse, eu tenho um desejo muito grande de ser missionária. E esse desejo, essa chama que arde e que não se completa e os anos vai passando, dá vontade de abandonar tudo. Mas aqui tem um conselho pastoral. Não abandone nada. Deus te conduzirá debaixo da bênção para que você possa fazer o trabalho. E sem dúvida vai te abençoar profissionalmente para que você tenha estrutura para fazer a missão que foi chamada. Muito bem, eu acabei aqui, o Facebook atualizou, eu não consegui pegar aqui o nome da irmã, mas ela fez uma pergunta mais ou menos assim. Tem alguns anos que ela guarda a realização de uma promessa de Deus na vida dela, um chamado, entendi que foi através de um ato profético e ainda não aconteceu. Então, vamos criar uma pergunta aqui. Pastor, para que eu entenda que o chamado é de Deus na minha vida, que vai acontecer, ele tem que partir da boca de um profeta ou apenas diretamente Deus revelando a mim essa questão do chamado? É uma pergunta muito interessante. O chamado não deve ser, de maneira nenhuma, tratado com uma voz profética. O irmão levantou e disse, eis que falo contigo, minha serva, meu servo. É muito perigoso porque todos os dons verbais podem ser imitados. Nós falamos de vários dons, mas todos os dons que são verbais podem ser imitados. E quando a pessoa fala em nome de Deus, não é Deus que está falando, e aí vem uma polêmica. É o homem que está falando em nome de Deus. Mas a pessoa taxa, coloca ali com toda a segurança, Deus falou comigo. Então, a segurança que Deus falou contigo através do dom da profecia é muito bom. Porém, tem que ter muita vigilância, porque a profecia tem que ser julgada. A profecia tem que ser julgada. Preste bem atenção. Se Deus te chamou para qualquer ministério, você vai ter uma experiência pessoal com Deus.
Olha isso que eu estou dizendo para você. Deus usou o profeta A, o profeta B, a irmã Maria, o irmão Zé, usou o pastor fulano. Eu estava lá no culto, ele mandou eu ficar em pé, disse que me usaria, ok. Se Deus falou através do dom da profecia, que eu não duvido que Deus fala através do dom da profecia, você tem que ter a confirmação do seu chamado na sua experiência pessoal com Deus, seja no sonho, seja numa visão, seja num momento de oração, seja num culto onde você está e a palavra vem ao seu encontro, enfim. Deus precisa falar no particular para que você tenha certeza do chamado. É pesado o que eu estou falando, mas é para mudar a vida. Cuidado com o dom da profecia, que pode levar algumas pessoas a uma decepção, a uma verdadeira frustração, porque Deus falou e não cumpriu. Não, se Deus falou, vai se cumprir. Se foi o homem que falou, não se cumprirá. Guarda isso no coração. Bastante complexo, né? Bastante sério esse tema. Se você tiver aí dúvidas, depois você pode voltar ao vídeo, deixar sua pergunta, o pastor João vai te ajudar aí tentando esclarecer ainda mais essa questão do chamado e da profecia. Pastor João, o pessoal aqui ligado com a gente, participando, tema chamado, daqui a pouco o pastor vai responder como saber se o chamado é de Deus. E uma pergunta aqui simples, os chamados são iguais para todos, pastor João? Deus age de maneira e fala de maneira igual para todos nessa questão do chamado? Deus não fala de maneira igual para todos, pelo contrário, Deus fala de maneira exclusiva para cada um. Se você acompanhar todas as experiências bíblicas, todas as experiências que nós temos de chamado, desde o início, quando Deus chama Abraão, quando Deus chama Moisés, quando Deus chama Isaías, quando Deus chama... Bom, enfim, todo chamado, ele é exclusivo. Não há uma linha de produção de chamado. Ah, eu estava assim, aconteceu assim. Não, sua experiência vai ser única. Sua experiência é única. Deus fala no particular com cada um. Muito bem, aqui a irmã Fabiana Alvarenga diz, pastor, esse mês faz 13 anos que estamos à frente de um trabalho. Tentei entregar, mas Deus não permitiu. Preferimos obedecer à vontade de Deus. Concordando aqui, perguntando para o senhor, pastor, é possível abandonar o chamado? É possível trocar ali o rumo da sua vida, deixando o chamado de lado e tocar a vida de outra maneira? Todos que tentaram deixar o seu chamado e tocar a vida de outra maneira, porque financeiramente é difícil, porque o pastor não me compreende, porque os irmãos não me compreendem, vai ter problema. É Jonas. Todos que tiverem um chamado precisam cumprir o chamado. Jonas não quer ir a Nínive, não quer falar àquele povo, mas Deus quer que ele o faça. Tanto é que vai levá-lo lá até ele se curva para fazer. Então, não abandone o chamado. Todo pastor que abandonou o seu ministério, eu vejo ele sofrendo. Essa é a minha experiência própria. Eu mesmo vivi isso muito de perto, quando eu decidi, como você fez a pergunta, Márcio, deixar o ministério e seguir uma carreira empresarial. Eu era muito jovem, tinha 21 anos para 22 anos, e eu entendi que o ministério não me daria estrutura econômica, que o ministério não me daria condições de construir o que eu queria. Então eu decidi ser empresário e crente. E a minha colocação era, se eu for crente, eu não preciso ser pastor. Mas, durante muitos anos, não foi 1, não foi 2 anos, foi quase 5 anos, eu sofri demais, tive várias repreensões de Deus, porque Deus tinha uma vocação para mim, e hoje, aqui, exatamente agora, eu estou sendo um instrumento de Deus para edificar a vida de alguém, porque eu atendi o meu chamado e estou fazendo aquilo que Deus me chamou. Vigia, muito cuidado para você não buscar uma estrutura econômica que Deus não tem para você. É forte isso, hein? Eu quero pedir a quem está comigo aqui, se puder escrever a palavra vigia. Escreve aí, vigia. Isso é muito sério. Você querer construir uma estrutura econômica quando Deus não tem essa estrutura econômica para você. Alguns irmãos não terão o que os outros têm. É muito perigoso a teologia da prosperidade, porque ela leva a crer que todos serão ricos, que todos terão muito dinheiro. E não é verdade. Você vigia, porque o lugar que Deus te plantou é o melhor lugar para estar. Às vezes não vai ter toda a estrutura econômica que você queria, porém vai te dar condições de estar bem.
Eu vou, a partir do próximo programa, deixar um papel e caneta aqui para escrever, porque é muito forte, às vezes, alguma coisa que vem do céu, pão fresco, pão quente do céu para nossas vidas, e eu estou crendo que Deus está falando ao coração de alguém. Fique no centro da vontade de Deus que você vai ser mais feliz. Eu lembrava ontem, pastor, conversando aqui com o pastor Davi José, acerca de um obreiro, um grande pregador, que acabou caindo, acabou se afastando ali do serviço ministerial por conta de um pecado que ele cometeu, um pecado que se tornou público, e ele não mais teve força para corrigir aquilo, e ele passou a ter uma vida totalmente fora do ministério. E um dia ele foi entrevistado, muitos anos depois, e perguntavam para ele: então, mas você foi muito famoso, muito conhecido, assumiu grandes púlpitos desse país, do mundo até mesmo, pelas mensagens que Deus te dava, pelas grandes revelações que Deus te dava. Como é viver fora desse cenário? Como é estar totalmente longe daquilo que você fazia como uma missão dada por Deus? E ele dizia que a parte mais triste não era sentir saudade dos irmãos, não era sentir saudade daquele tratamento com os obreiros, de estar no púlpito, não era isso. O mais triste era que todos os dias Deus dava a ele mensagens, Deus revelava a ele coisas ainda, mesmo após muitos anos ele estar fora do ministério, e ele não tinha aonde exercer aquilo que Deus o dava. E ele não tinha para quem pregar e não podia pregar porque não estava em condições. É disso que o senhor está falando, pastor? Você percebe aí nesse testemunho que você está dando, é uma pessoa incompleta. Quando você não está no centro da vontade de Deus, você é incompleto. Você só é pleno, e isso dá para se escrever, você só é pleno quando você está no centro da vontade de Deus. Como é que eu sei, pastor, que eu estou no centro no centro da vontade de Deus? 3 sinais muito simples. Você vai ter paz no coração, é muito importante. A palavra de Deus sempre vai confirmar que você está no centro. Você vai no culto, você lê a Bíblia, e Deus vai estar sempre falando sobre essa certeza que você está no centro da vontade de Deus, e Deus sempre vai abrir as portas, vai abrir os caminhos para você ir. Então são 3 sinais: paz no coração, palavra de Deus e portas abertas. Então você sabe, Deus está me abençoando, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu ouço um testemunho desse, Márcio, me machuca por dentro, porque é isso, um homem que tem o dom, que tem o talento, que tem a graça, mas não consegue exercer por um problema que teve lá atrás. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo aí do outro lado, fique no lugar que Deus te colocou, mesmo que não tiver tantos recursos econômicos. Vou aproveitar aqui para mandar um abraço para o David Prado, está conosco também. Um abraço, David, Deus te abençoe. Muito bem, muito bem. Tem perguntas aqui, pastor, chegando, mas não são relacionadas ao tema. Então eu queria aqui instruir os irmãos e até perguntar para o senhor se é mais ou menos isso, que hoje a gente tem que focar no tema, né? Exatamente para aproveitar esse tempo. E outras perguntas você pode deixar aí na página do pastor João também, que ele vai te responder aqui em outro instante. Tem um quadro, aliás, lá no seu Instagram, não é isso, pastor? Para responder perguntas sobre os mais diversos assuntos? Sim, tem um Conversa Franca no Instagram, se você me acompanha no Instagram. Quando abrir a caixinha de pergunta, você pergunta lá e a gente fala sobre todos os temas. O endereço do Instagram, o senhor lembra? João Barbosa Pastor. Exatamente, João Barbosa Pastor. Pesquisa lá que você vai encontrar. Curta, siga o pastor João Barbosa. Olha aqui que legal. Irmão Lucas deixando paz do Senhor, bom dia. Irmão Fabiano Alvarenga escrevendo vigia. O Lucas também escreveu vigia. Elizabeth Alves, o Cláudio Menezes dos Santos. O pessoal está vigiando aqui com o senhor no Facebook, pastor João. Muito bom. Falando sobre chamado, falando sobre esse tema tão complexo aqui hoje, o pastor João Barbosa no Conversa Franca com o pastor João Barbosa, e você pode também fazer a sua pergunta. Pastor, todo chamado tem um preço a ser pago? Ou há chamados em que vai ser mais fácil de você exercê-lo? Tem chamado que tem um preço muito alto a ser pago e tem alguns que não. O chamado de Deus é específico, é exclusivo, nem todos terão a mesma linha, o mesmo preço a ser pago. Quando eu falo preço, situações de vida, estrutura de vida, alguns pagarão um preço mais alto do que outros, porque os ministérios também são diferentes. Muito bem. O senhor falou agora há pouco que houve um momento da sua vida que o senhor quis seguir a carreira ministerial, a carreira empresarial, quis abrir mão do seu chamado e quis seguir para outro rumo. Foi por conta de alguma decepção, pastor, que o senhor enfrentou? E o que te fez concluir que não tinha jeito, que o senhor deveria atender aquilo que Deus te deu e obedecer o seu chamado?
A minha decepção com o chamado, com o ministério, com a vocação, foi exatamente o que muita gente vive. As pessoas não compreendem o chamado. Se você veste uma roupa muito alinhada, muito bonitinha, muito bem colocada, você é muito vaidoso. Se você veste uma roupa mais ou menos, você é relaxado. Se você tem um carro, você está roubando a igreja. Se você não tem um carro, você não tem fé. É difícil agradar as pessoas. Só quem trabalha na igreja sabe o quanto é difícil as pessoas te aceitarem e concordarem com aquilo que Deus tem feito na sua vida. E, naturalmente, muita conversa, muita gente dando palpite na vida. Eu entendi, Márcio, que para ser pastor eu teria que dividir a minha vida com todos. Não teria uma vida exclusiva, minha vida seria coletiva. E é real. Não dá para mim ser pastor e não dividir a minha vida com as pessoas. Eu não queria aceitá-lo, mas faz parte do chamado. Não dá para ser pastor escondido. Eu tenho que ser pastor e estar no meio das pessoas, conhecer minha família, conhecer quem eu sou, até a hora que eu deito, a hora que eu levanto. Enfim, eu preciso entender que o chamado ministerial me dá muitos privilégios, mas também tem algumas obrigações. Entre elas, eu tenho que compartilhar com as pessoas quem eu sou, como eu vivo. Não querendo isso, eu resolvi ser executivo, empresário, tendo aquele sonho de todo brasileiro de vencer na vida, de ter alguma coisa que muitas vezes dá mais errado do que certo. Muitas tentativas de empresário aí acabam dando muito problema. E saí, deixei tudo e fui tentar ser empresário. Eu fui bem sucedido como empresário? Não. Fui bem sucedido deixando tudo? Não. Só tive problemas, dificuldades. Tive o apoio da minha esposa, que sempre usava uma frase que ficou marcada na minha vida: meu filho, você tem um chamado, Deus te chamou. Se você não for de navio, você vai de peixe. E eu dizia: como assim? Você vai ver se Deus não vai te levar. E eu até que cheguei à conclusão definitiva que eu tinha que obedecer o chamado de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quantas pessoas estão conosco agora participando, mas eu sinto aqui de Deus que algumas pessoas precisam entender: o melhor lugar para você é fazer aquilo que Deus te propôs para você fazer. Você pode ter a sua vida totalmente transformada para bem, se você hoje decidir atender o chamado. Diga: Deus, eu quero te obedecer. E o Espírito Santo te conduzirá para o lugar que Ele tem te chamado. Muito bem, muito bem. Está aqui ligado com a gente o irmão Luciano Mendes. Ele fala o seguinte: boa essa palavra. Não dá para ser pastor escondido. Gostou aqui da afirmação, pastor? Outra comentando e concordando, a irmã Tatiane Vanzeller. Muitos precisavam ouvir isso, pastor João Barbosa. E o irmão Jean Aline faz um comentário aqui muito interessante também. Muito, olha, é profundo o que ele fala aqui, viu? Ele diz em 2 palavras: muito interessante. Tá gostando. O importante é saber que ele tá gostando, né, pastor João Barbosa? E o Jean tem uma chamada. Eu quero mandar um abraço pro meu filho, Jean Lincoln. Só de saber que ele está nos acompanhando, eu já fico aqui com mais responsabilidade. Deus te abençoe, Jean. E eu quero te ver no púlpito falando em língua e dando lugar. É isso aí, Jean. Deus abençoe o mais novo papai de 2021. Pastor, irmã Cristiane Bastos. Ou é Christian? Não, é o irmão Christian. Desculpa que eu estou precisando usar óculos, né? Dá para perceber. A chamada de Deus permite avaliação, mas exige decisão. O senhor pode comentar sobre isso, pastor? Chamada de Deus permite avaliação, mas exige decisão. Exatamente. Você pode avaliar o tanto que você quiser, olhar para todos os ângulos, mas tem que tomar uma decisão, que é aquilo que Jonas faz no ventre do peixe. Ele diz: eu estou pronto, eu vou fazer, e muitas pessoas não sabem, mas o peixe não joga ele na praia de Nínive. Ele é jogado em outra região, e aí ele se levanta, se arruma e vai para Nínive. Isso é muito sério. Olha bem para você ver. O peixe não leva ele até Nínive. Ele tem que ir. Porque quando Deus o manda ir, ele não é transladado para lá. Ele tem que ir lá e comprar a sua passagem para Nínive. Porque Deus não vai te obrigar a fazer. Olha que palavra forte, hein? Deus não vai te obrigar a fazer. Deus vai te orientar, te convocar e às vezes vai mandar alguma tempestade para você entender que você tem que fazer. Muito bem, muito bem. Forte palavra essa, hein? Estamos aprendendo aqui. Pastor João, bom dia. Deus, eu quero te obedecer. Irmã Maria Antônia aqui deixando esse comentário. Bom dia, pastor João. Irmã
Nessa Paulino ou Vanessa, como estou sendo aqui orientado. E irmão Pablo diz: obedecer a Deus é a melhor coisa que podemos fazer. Muita gente comentando, o tema é chamado e já, em instantes, está quase na hora, pastor João Barbosa vai nos responder aqui como saber se o chamado é de Deus. Pastor, o senhor é pastor de igreja, cuida de muitas ovelhas, muitas pessoas buscam aconselhamento contigo. Algum momento o senhor olhou para alguém, conversando ou não, convivendo apenas, e percebeu que aquela pessoa estava entendendo errado o chamado de Deus, estava fora do alinhamento que Deus tinha para a vida dela, e o senhor precisou orientá-la para que ela entendesse isso, e houve alguma correção? Algumas vezes eu tive com pessoas que estavam totalmente fora daquilo que Deus queria para ele, porque nós temos alguns desejos, e é natural. O ministério hoje é muito atrativo, muito bonito, muito interessante, mas nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, nem todos serão mestres, nem todos terão a oportunidade de ser grande pregador. Por mais que queiramos ser, por mais que desejamos ser, por mais que estudemos para ser, há uma vocação, há um chamado. E quando a pessoa está indo para o caminho que Deus não tem traçado para ele, ele vai ter problema. Eu tenho muito comum isso, é o diácono presbítero. Como o diácono presbítero? Ele deveria ser um diácono, mas ele buscou tanto ser presbítero que o consagraram ao presbitério, mas ele não tem vocação. A vocação dele seria para cuidar da porta, para cuidar dos irmãos, para cuidar da ceia, para atender os necessitados, as viúvas, para ser um instrumento de Deus como diácono. Mas quantos diáconos presbíteros que eu conheço? Não é um presbítero diácono, é um diácono presbítero. Ele tem o título, ele recebeu a consagração, mas ele não tem as condições de exercer o presbitério, porque Deus não o chamou para ir. Aí fica sentado no púlpito, não prega, não canta, não ensina, não dirige igreja, não faz ar livre, não visita o hospital, não ora pelos enfermos. Ele tem a função, mas não a exerce. Por quê? Porque ele quis muito o que Deus não queria para ele. E isso é muito sério. Quem está me ouvindo do outro lado, preste muita atenção, fique na vocação que Deus tem para você. Pastor, nesse caso aí, talvez seja complexo de responder, mas quem assume a responsabilidade no caso de uma pessoa que está fazendo errado aquilo que é a sua vida? Um diácono que não é para ser diácono, um presbítero que não é para ser presbítero. A consequência vai cair sobre quem? Porque alguns atendem por obediência, né? Acredito. Recebe ali aquela convocação do ministério, você vai ser isso aqui. E ele tem que acatar, né? Não dá para... será que dá para eu voltar um degrau atrás? Será que dá para eu ficar no meu cantinho? Eu me lembro de uma situação que eu cuidava dos jovens na igreja e eu gostava de estar entre os jovens. E o pastor Antônio Sotarelli, que hoje congrega lá em Sorocaba, ele insistia que eu ficasse do ladinho dele no púlpito. E eu entendia que os jovens gostavam de estarmos juntos. E um dia eu conversei com ele sobre isso. Falei: pastor, eu quero ficar juntinho deles ali porque eles precisam de apoio. E ele entendeu e falou: tá bom, eu acho que realmente o seu lugar é ali mesmo. E me colocou no meio do grupo de jovens, adolescentes na verdade, porque eles distraíam, viu, pastor? O pessoal não queria ficar no culto. E eu entendia que era importante estar do lado deles e foi um dos períodos mais maravilhosos da minha vida, cuidar do grupo de adolescentes. Dos jovens não foi tão bom não, porque eles reclamavam muito. Os adolescentes não reclamavam de nada. Era uma alegria constante. Bom, sobre quem cai a responsabilidade de um chamado errado, pastor João Barbosa? A responsabilidade cai sobre várias pessoas. Primeiro, o pastor, quando quer exigir que alguém seja o que ele não é. Por quê? Pode ter um pastor fora da direção de Deus? Pode, claro. E a pessoa que aceita. É como você quando falou com o seu dirigente. Você disse para ele: eu prefiro estar ali, é melhor estar ali, e ele entendeu. Agora, é difícil um julgamento. Quem vai ser o responsável? Eu penso que todas as partes têm que ter essa certeza. Qual é a minha vocação? Qual é o meu chamado? Para que Deus me chamou? Porque nem todos foram chamados para liderar. Alguns foram chamados para apoiar, como João Batista. Ele sabia que ele veio para preparar o caminho. Como Arão e Ur, eles sabiam que a bênção estava com Moisés. Então ele só levanta o braço. É importante que cada um saiba aquilo que Deus chamou você para fazer. Muito bem, e a pergunta ao contrário: todo chamado necessita de uma orientação e um apoio ministerial? Por exemplo, vou embasar aqui na pergunta que no comentário da nossa irmã Ineida.
Pastor, há alguns anos eu ajudo pessoas, levanto campanhas na cidade para arrecadar o que precisam. Converso com pessoas que estão passando por problemas psicológicos, depressão, entre outros. Se eu pudesse, sairia do meu trabalho e faria só isso. Me parece que ela faz isso de forma individual. Tem muita gente que faz esse trabalho de ajudar pessoas de forma individual, sem o apoio ou sem a orientação ministerial. Todo trabalho, todo chamado precisa desse suporte ministerial, pastor João? Todo trabalho, toda pessoa que é chamado, ele precisa do apoio da igreja. E aí é o apoio do ministério. A igreja é um grupo formado por todas as partes. O corpo é completo. A irmã, quando faz isso, certamente ela tem o apoio da igreja, não financeiro, mas o apoio espiritual, porque se você tiver o apoio espiritual da sua igreja, se você tiver o apoio espiritual do seu pastor, é mais fácil você trabalhar. E, naturalmente, se tiver o apoio financeiro, você vai ter mais tempo para fazer essa obra, que Deus abra uma porta para essa serva de Deus, para ela usar todo esse talento e poder realmente fazer com dedicação aquilo que Deus chamou ela para fazer. Muito bem, pastor. Antes da gente ir para a pergunta final, queria pedir para o senhor aqui mandar um abraço para a irmã Luísa Mirtes. Ela está ligada no Piauí e acompanha aqui através do Facebook. Me parece que ela é irmã do irmão Luiz Antônio, um dos grandes ouvintes aqui da Rádio RBC. Ele é de São Roque e pede para mandar um abraço para a Luísa do Piauí, pastor João. Irmã Luísa, Deus abençoe, serva de Deus. Eu fico feliz de saber que o Piauí está conosco, dando glória a Deus. Terra boa, Deus abençoe, irmã Luísa. Irmã Ivaneide também diz que está entendendo. Bom, tem muita gente aqui compreendendo a mensagem de hoje. Finalmente, pastor João Barbosa, creio que chegou a hora. Como saber que o chamado é de Deus ou não é de Deus, pastor? Como saber se o chamado é de Deus ou não é de Deus? Primeiro, sempre o chamado seu não pode contradizer as Escrituras. Quando Deus te chama, Ele confirma com a palavra. Por exemplo, você não pode deixar de honrar pai e mãe para ser obreiro. Você não pode deixar os mandamentos de Deus para fazer o seu chamado. Muita gente se confunde aí. Então, você tem que ter essa certeza que quando você é chamado e o chamado é de Deus, esse chamado não contradiz as Escrituras. 2, é muito importante você ter paz no coração, porque isso vai te dar segurança de que Deus está com você. 3, eu já falei aqui, você sente sinais de Deus, confirmação de Deus. Então vamos lá. Todo aquele que é chamado por Deus, ele tem a confirmação de Deus naquilo que ele faz. Deus põe a mão e confirma que o chamou e que vai usar. Deus vai falar com a sua família, Deus vai falar com líderes, Deus vai falar com pessoas próximas de você e todos vão perceber, ai que coisa boa, aleluia, glória a Deus, aleluia. Todos vão perceber que Deus te chamou, sua família vai saber disso, seus líderes vão saber disso, as pessoas que trabalham com você vão saber disso. Algo muito maior do que o natural vai acontecer entre as pessoas. Eu vou repetir, algo muito maior do que o natural vai acontecer e as pessoas vão perceber que você foi chamado. Olhe bem para mim e preste atenção nisso que eu vou te dizer. Quando você é chamado, a sua família percebe isso, seus colegas de trabalho percebem isso, as pessoas próximas de você percebem isso. Lembre-se, o chamado, ele aparece. As pessoas vão ver em você. É tão forte isso que tem pessoas que estão em lugares errados e alguém vai dizer para ele, cara, você não é para isso. Não, aqui não é seu lugar. Por quê? Porque de uma maneira como aconteceu com Jonas, todos aqueles marinheiros sabiam, esse é o homem. O problema está aqui. Por quê? Porque quando Deus te chama, Deus vai te cercar de todos os lados. Eita, coisa forte. Quando Deus te chama, Ele vai cercar você de todos os lados. Você pode ter dinheiro, você pode ter carreira de sucesso profissional, mas vai te faltar algo. Vai ficar um vazio lá dentro. Se você quer saber se você está realmente tem um chamado de Deus, aqui dentro não tem vazio. Você se sente pleno naquilo que você está fazendo. Falei demais pro meu tamanho. Falou nada, foi ótimo, pastor. Está sendo ótimo. Olha, mais um minutinho, mais uma pergunta. Eu sei que o senhor já concluiu, mas só para a gente deixar aqui claro para essa irmã, que é algo a respeito ao seu testemunho. Pastor João, é a irmã Josi. Depois que o senhor atendeu o seu chamado, Deus te deu aquilo que o senhor queria
adquirir como empresário? Ou seja, hoje o senhor tem aquilo que almejava? Não tenho, e louvo a Deus por não ter. Porque muitas vezes aquilo que a gente quer ter pode nos matar. Eu vou te dar um exemplo aqui, vou passar um minutinho aqui, vou pedir para o Luiz, pastor Luiz, nos dar um minuto do seu tempo, e já estamos terminando, porque também vai cair a live aí por causa do horário. Mas vamos lá. Quando o Eric chegou em casa, o Eric é meu filho que tem síndrome de Down. E ele, naturalmente, por ter síndrome de Down, tem algumas deficiências. Mas ele foi andar de moto com a pessoa, e quando ele volta naquela moto, ele volta apaixonado. Ele não sabe falar direito, e na época sabia menos ainda, e ele fazia assim, vum, vum, moto, pai, moto, compra pra mim. Quando ele me pede para comprar uma moto para ele, eu fico emocionado. Por quê? Ele é uma criança batizada com o Espírito Santo, trabalha na obra, foi batizado nas águas, tem um testemunho maravilhoso, está trabalhando, registrado em carteira, tem o salário dele, tem um salário bom, ele tem uma estrutura de vida econômica própria. Quanto custaria uma motinha para comprar para ele? Então, quer dizer, o dinheiro dele daria. O meu também, com um pouquinho de esforço, daria. Então, o problema não era se eu tinha condições de dar a moto para ele. O problema qual era, Márcio? Eu devo dar a moto para ele? Eu teria condições de dar, mas eu poderia dar. Uma moto seria para ele uma destruição e não uma bênção. E muitas vezes, com a pergunta da irmã aí, tudo que eu queria ter não seria bênção para mim, porque Deus conhece os meus limites e as minhas limitações. Então, respondendo à pergunta da irmã, nem sempre Deus vai dar tudo o que queremos, Deus tem o seu tempo certo para dar aquilo que nós queremos. Acabou? Acabou, pastor João, foi muito bom. Nós já estamos em 8 em ponto. Nesse momento, 8 horas em ponto, conversa franca com o pastor João Barbosa, sempre terça e quinta, 7 e 7 da manhã, até as 8 em ponto. Chegou a hora de dar tchau. Glória a Deus. Nós vamos então pedir para você fechar os olhos. Senhor Deus e Pai, eu quero rogar a tua bênção a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, a cada pessoa que participou dessa programação. Que a tua bênção esteja sobre eles, continue conosco. Eu lhe agradeço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa. Muito bem-vindo ao nosso programa. Daqui a pouquinho está chegando aqui Luiz Cláudio com o programa. Qual o programa? É amanhã da Rádio RBC, pastor João. Amanhã da Rádio RBC, quase gaguejei aqui. Será uma honra ter você conosco toda a programação. Divulgue a programação da RBC, faça parte dessa programação que vai abençoar a sua vida. Um abraço, Deus te abençoe. O pastor João Barbosa nas redes sociais. E já sabe, terças e quintas, às 7 e 7 ao vivo, tem Conversa Franca com o pastor João Barbosa. Compartilhe.